Olá, pessoal, de volta para darmos continuidade ao nosso curso, a Jornada Interior. Ainda falando sobre símbolos, esse tema símbolos, e se eu não me engano também o tema sonhos que a gente ainda vai ter, são os temas mais extensos dos livros de Jung. E em hipótese alguma eu vou conseguir abarcar todos eles, né? Digamos assim, trazer os símbolos de uma forma completa. Mas eu acredito que eu sempre vou estar trazendo vídeos, né, de compreensões que eu tive a respeito dos livros do Jung. Mesmo que não sejam mais aulas, né, desse nosso curso, a Jornada Interior, sejam outras aulas, né, separadas, enfim. Bom, nessa aula eu vou falar um pouco sobre os símbolos religiosos. Para Jung, né, pelo menos a minha percepção era de que os símbolos religiosos eles eram também conteúdos, né? Eles são conteúdos do inconsciente. E aí eu trouxe um trecho, alguns trechos, né, espaços, né, de alguns livros do Jung que mais me chamaram a atenção. E ele diz no livro Símbolos da Transformação o seguinte: fui muito censurado por não ter hesitado em relacionar até imagens espirituais mais sublimes com os fatos, por assim dizer, subhumanos. Mas meu objetivo foi a compreensão de concepções religiosas cujo valor eu percebia demasiado bem para descartá-las com argumentos racionalistas. Afinal, o que se quer com realidades incompreensíveis? Ou seja, né, o que se quer com a questão de ver os símbolos religiosos apenas no seu aspecto metafísico, né? Então ele continua: com elas só nos dirigimos àqueles que não tentam pensar e compreender. Apela-se à fé cega, exaltando-a ao máximo. O que se consegue com isto é uma educação que anula o pensamento e a crítica. A história contemporânea demonstrou com horror e sangue o que a crença cega, por tanto tempo apregoada, conseguiu na Alemanha depois de ter se afastado inevitavelmente do dogma cristão. O perigo não está nos grandes hereges e ateus, mas nos inúmeros pequenos pensadores que só sabem fazer filosofice. Em um dia descobrem quão irracionais são todas as afirmações religiosas. Aquilo que não se entende elimina-se logo e assim se perdem irremediavelmente todos os grandes valores da verdade simbólica. Ou seja, os símbolos religiosos, eles possuem grande valor, né? Eles representam, digamos, conteúdos inconscientes. Mas quando não se entendem mais ou não compreende mais o que os símbolos religiosos significam, ou seja, esse aspecto luminoso, nesse caso acontece de que outros conteúdos inconscientes vêm à tona. Vai ficar mais fácil quando eu mostrar o desenho que eu fiz para vocês compreenderem didaticamente sobre essa questão de quando os símbolos religiosos eles perdem, digamos assim, a vitalidade, né? Ou seja, quando o ser humano já não, o indivíduo já não encontra no símbolo, digamos assim, um sentido, né, de vida, né, um sentido que expresse um sentido de vida, né, um sentido de existência, por assim dizer. Bom, eu trouxe um outro trecho agora de um outro livro, onde Jung fala sobre essa questão, né, dele fazer ligações com da psicologia com conteúdos religiosos, né, com símbolos religiosos. Ele diz o seguinte no Mysterium Connectus 2: certo crítico inclui também a mim entre os mestres da fundição, e faz isso porque eu cultivo psicologia comparada das religiões. Essa designação é justificada enquanto eu designo como psíquicas todas as representações da fé. Nessa tarefa está além de minha competência o significado transcendental que elas possam ter, ou seja, o significado metafísico, né, que ele quer dizer. Eu estabeleço uma relação entre a doutrina cristã e a psicologia. É uma relação que, segundo penso, não precisa necessariamente ser prejudicial à doutrina cristã.
Meu crítico deixa entrever uma confiança muito pequena na força assimiladora de seu sistema de fé, ao horrorizar-se desmensuradamente diante do processo de mistura pela fusão que se inicia. A Igreja, todavia, já conseguiu assimilar a Aristóteles, que lhe era essencialmente estranho, e quanto não é tudo aquilo que ela tomou de filosofia pagã, e por último, mas não menos importante, também do gnosticismo, sem com isso envenenar-se. Se a doutrina cristã conseguir assimilar a psicologia com a qual ela está fadada a colidir, isto será um sinal de sua força vital, pois vida é assimilação. O que já não é capaz de assimilar, morre. A assimilação de Aristóteles afastou em sua época o perigo que a ameaçava da parte dos árabes. Converia que a crítica teológica meditasse sobre tais coisas antes de confrontar-se com a psicologia apenas de maneira negativa. A psicologia, como também na época a alquimia, não pretende de modo nenhum rebaixar o sentido dos símbolos religiosos. Ou seja, a questão da alquimia, né, quando ela surgiu, ela não surgiu como algo que seria contra o cristianismo, né, contra os símbolos religiosos. Até porque a maioria deles, dos alquimistas, eram cristãos. Mas a alquimia ela surgiu como uma forma de, digamos assim, preencher uma lacuna que os símbolos religiosos já não conseguiam, por assim dizer, abarcar ou abranger todo uma questão do inconsciente, né? Ou seja, os símbolos religiosos, como eu mostrei mais ou menos na aula anterior, eles têm um aspecto do inconsciente, né? Mas digamos é o aspecto somente luz, né? E enquanto que o aspecto sombrio do inconsciente ele ficou, digamos, separado. E o alquimista ele sentia essa necessidade, ele pressentia de que havia uma necessidade de que o corpo, a matéria, né, ela também fosse, digamos assim, fosse levada em conta, em consideração, no processo de união, né, que eles chamavam de união mística, né, que é a parte inferior, né, da personalidade, a parte que está presa na matéria, com a parte superior, né, do homem superior, do homem interior. Mas isso são assuntos para outras aulas. Mas continuando, o papel dos símbolos religiosos é dar significação à vida do homem, ou seja, é justamente a questão de que esse valor elevado que os símbolos religiosos possuem é justamente para dar significação à vida do homem. E aí Jung vai falar também que é óbvio que a maioria das pessoas elas são incapazes de estabelecer uma relação entre as imagens sagradas e a sua própria alma. Isto é, não conseguem perceber a que ponto tais imagens dormitam em seu próprio inconsciente. Para tornar possível esta visão interior, é preciso desimpedir o caminho que possibilita essa faculdade de ver. Sinceramente, não posso imaginar como isso seria execuível sem a psicologia, isto é, sem tocar a alma. Bom, a título de exemplo de que os símbolos eles produzem um sentido interior, né, para o indivíduo, Jung fala sobre os índios pueblos. Eles acreditam que são filhos do Pai Sol. E esta crença dá às suas vidas uma perspectiva, ou seja, um objetivo que ultrapassa a sua limitada existência. Abre-lhes espaço para um maior desdobramento das suas personalidades e permite-lhes uma vida plena como seres humanos. Esses índios encontram-se em condições bem mais favoráveis do que o homem da nossa civilização atual, que sabe que é e permanecerá sendo nada mais que um pobre diabo cuja vida não tem nenhum sentido interior. Ou seja, essa, digamos, perda, né, do sentido interior, de um sentido
de vida, né, de existência, enfim, de algo muito maior que transcende o eu, que transcende a mera existência física, biológica. É esse sentido que Jung fala, né, que os símbolos, eles, digamos assim, eles dão para o indivíduo, mas não só os símbolos, né, porque aí a experiência é contada também, a experiência religiosa que produz esses símbolos também é levada em consideração na hora de que o indivíduo ele possa sentir esse sentido interior, né, um sentido mais elevado. Bom, é a consciência de que a vida tem uma significação mais ampla que eleva o homem acima do simples mecanismo de ganhar e gastar. Se isto lhe falta, ou seja, se lhe falta esse sentido de vida, se isso lhe falta, sente-se perdido e infeliz. Se São Paulo estivesse convencido de que era apenas um tecelão ambulante, não se teria tornado o homem que foi. Sua vida real, aquela que tinha verdadeira expressão, repousava em sua íntima convicção de que era o mensageiro do Senhor. Podem acusá-lo de megalomania, mas é uma opinião que se enfraquece ante o testemunho da história e o julgamento das gerações subsequentes. O mito que se apoderou de São Paulo fez dele muito maior que um mero artesão. Um mito assim, no entanto, consiste de símbolos que não foram conscientemente inventados. Aconteceram. Não foi o homem Jesus que criou o mito do homem-deus. Este já existia muitos séculos antes do seu nascimento. E ele mesmo foi dominado por esta ideia simbólica que, segundo São Marcos, o elevou para muito além da obscura vida de um carpinteiro de Nazaré. Ou seja, aqui Jung dá vários exemplos, né, de que a vida simbólica, ou seja, a compreensão dos símbolos como um sentido de algo mais profundo e interior, faz com que as pessoas elas sintam que existe algo maior, né, que elas mesmas, algo, elas são dominadas por uma ideia simbólica que é justamente algo que transcende a mera existência física, né, a mera existência biológica. Bom, pessoal, aqui Jung faz uma distinção entre símbolos naturais e símbolos culturais. Ambos os símbolos, tanto naturais como culturais, a meu ver, fazem parte de conteúdos do inconsciente. Então, ele diz que símbolos naturais são derivados diretamente dos conteúdos inconscientes e apresentam, por isso, grande número de variantes de motivos individuais chamadas imagens arquetípicas. Inclusive, a gente tem uma aula falando sobre essa variação, né, das imagens arquetípicas, das representações arquetípicas. Bom, voltando, essas variações, né, desses motivos individuais devem seu nome ao fato de poderem ser seguidas muitas vezes até as suas raízes arcaicas, isto é, até documentos das mais antiga pré-história ou até as representações coletivas das sociedades primitivas. Já os símbolos culturais são os que expressam verdades eternas e ainda estão em uso em todas as religiões existentes. Esses símbolos passaram por muitas transformações e por alguns processos maiores ou menores de aprimoramento. Ou seja, os símbolos culturais, que são as verdades eternas, são os símbolos religiosos. Passaram por muitas transformações e por alguns processos maiores ou menores de aprimoramento, tornando-se assim as representações coletivas das sociedades civilizadas. Conservaram em grande parte sua luminosidade original e funcionam como preconceitos no sentido positivo e negativo com os quais o psicólogo deve contar. Ou seja, pessoal, aqui há uma grande distinção, né, em que os símbolos naturais
em que pese em eles serem símbolos de motivos individuais, eles remontam a documentos antigos da pré-história ou até mesmo a representações coletivas das sociedades primitivas. Por exemplo, quando um indivíduo sonha com um símbolo arcaico, esse conteúdo inconsciente, esse símbolo, ele vem dessas camadas mais profundas da psique humana, da estrutura, né, da psique humana. Os símbolos culturais são símbolos que provavelmente também vieram da mesma fonte, né? Só que eles sofreram algumas mudanças, ou seja, teve um aprimoramento, né, da parte consciente. E esses símbolos eles representam agora como que verdades eternas, que são os símbolos religiosos. Esses símbolos culturais guardam, no entanto, muito da sua luminosidade original ou magia. Sabe-se que podem evocar reações emotivas profundas em algumas pessoas, e esta carga psíquica, e aqui eu queria que vocês frisassem nessa questão de que os símbolos eles possuem carga psíquica. E esta carga psíquica os faz funcionar um pouco como os preconceitos. Constitui-se em elementos importantes da nossa estrutura mental e forças vitais na edificação da sociedade humana. Erradicá-los seria perda das mais graves. Ou seja, os símbolos religiosos, pessoal, eles, como a gente viu, eles possuem um valor elevado, porque eles representam o inconsciente, representam partes do inconsciente que o indivíduo ainda não integrou, não é consciente totalmente para ele. Os símbolos eles servem como pontes, como contato com o inconsciente. Por isso que os símbolos eles possuem força vital, eles possuem carga psíquica. E aí Jung vai falar sobre essa questão de que quando o símbolo ele perde, ele é erradicado, é uma das perdas mais graves. Ninguém pode rejeitar essas coisas luminosas por motivos puramente irracionais. São partes importantes de nossa estrutura mental e não podem ser erradicadas sem uma grande perda, pois participam como fatores vitais na construção da sociedade humana, e isto desde tempos imemoriais. Quando são reprimidas ou desprezadas, sua energia específica desaparece no inconsciente, com consequências imprevisíveis. A energia aparentemente perdida revive e intensifica o que sempre está por cima no inconsciente, isto é, tendências que até então não tiveram oportunidade de manifestar-se ou não puderam ter uma existência desinibida na consciência, constituindo assim uma sombra sempre destrutiva. Mesmo as tendências que poderiam exercer uma influência altamente benéfica transformam-se em verdadeiros demônios quando são reprimidas. Por isso, muitas pessoas bem-intencionadas têm razão em temer o inconsciente e também a psicologia. Quando reprimidos ou descurados, a sua energia específica desaparece no inconsciente com incalculáveis consequências. Esta energia psíquica, que parece ter assim se dispersado, vai de fato servir para reviver e intensificar o que quer que predomine no inconsciente. Por exemplo, tendências, né, talvez que até então não tivessem encontrado oportunidade de expressar-se ou, pelo menos, de serem autorizados a levar uma existência desinibida no consciente. Essas tendências formam no consciente uma sombra sempre presente e potencialmente destruidora,
Mesmo as tendências que poderiam, em certas circunstâncias, exercer uma influência benéfica, são transformadas em demônios quando reprimidas. É por isto que muita gente bem intencionada tem receio bastante justificado do inconsciente e incidentalmente da psicologia. Bom, pessoal, para a gente compreender esses dois trechos, então, que ele fala sobre essa questão de que essa energia psíquica que outrora o símbolo ele representava, acaba que volta para o inconsciente, faz reviver coisas e coisas interessantes, né? Na verdade, coisas que até então não tiveram oportunidade ou não foram admitidas. E essas coisas elas atuam como uma sombra. Para a gente poder compreender, eu trouxe os desenhos. Então, os símbolos religiosos eles são arquétipos. Como arquétipos que são eles, possuem energia psíquica. É como se eles fossem uma parte da psique. No caso aqui do nosso desenho, que eu sempre trago esse desenho aqui, onde esses continentezinhos aqui é como se fossem partes da psique que ainda não foram integrados, né? Não foram ainda, não se tornaram, digamos assim, conscientes, né? Então elas geralmente são projetadas. Então é como se os símbolos eles fossem partes dessa psique que são projetados. Então, voltando aqui, se desfazer das imagens, ou seja, do símbolo religioso, é como se desfazer de uma parte da psique sem compreendê-la. Mas nem por isso esse pedaço da psique deixa de atuar, porém agora de uma forma diferente. Ou seja, aquilo que outrora era atuante através dos símbolos, como talvez uma forma até de projeção, agora passa a atuar de forma diferente quando o símbolo já não, digamos assim, já é desprezado, é descartado, ou como o Jung fala, erradicado, né? Então, continuando o nosso exemplo, para a gente poder continuar entendendo, quando os símbolos eles são reprimidos ou desprezados, sua energia específica, porque o símbolo religioso, como ele é um arquétipo também, ele possui energia psíquica. Quando ele é reprimido ou desprezado, sua energia específica desaparece no inconsciente com consequências imprevisíveis. É como se a energia que outrora era, digamos assim, tinha como um receptáculo o símbolo, essa energia ela volta para o inconsciente do indivíduo. Só que quando isso acontece, é o que Jung fala sobre a questão de reviver, digamos assim, conteúdos inconscientes que até então não tiveram ou não puderam se tornar conscientes porque eles foram, digamos assim, também reprimidos. Então, o nosso exemplo seria mais ou menos isso, né? A energia ela volta para o inconsciente do indivíduo. A energia aparentemente perdida, ela revive e intensifica o que sempre está por cima no inconsciente. E aqui no nosso desenho, como eu sempre uso esse desenho de forma didática, que os continentes eles representam partes da psique que não foram integradas. Por exemplo, complexos de traumas, medos. Então vai ser reavivado o que exatamente no inconsciente? O que está por cima no inconsciente, que são os complexos. Aí vem os medos, as obsessões, são algumas intuições sombrias de que algo pode acontecer e a pessoa ela sente medo e por aí vai. São inúmeras as consequências de conteúdos inconscientes que podem ser ativados com essa energia que já não encontra mais no mundo exterior um receptáculo, né? Não encontra mais um símbolo luminoso para que ela possa ter um contato com a parte da alma que é inconsciente. Ela já não encontra mais no símbolo religioso isso. Então, consequentemente, vai acontecer essas situações, né? Esta energia psíquica que parece ter assim se dispersado vai de fato servir
para reviver e intensificar o que quer que predomine no inconsciente. E aqui é que está o perigo, né? Tendências talvez que até então não tivessem encontrado oportunidade de expressar-se, ou pelo menos de serem autorizadas a levar uma existência desinibida no consciente. Essas tendências formam no consciente uma sombra sempre presente e potencialmente destruidora. Mesmo as tendências que poderiam, em certas circunstâncias, exercer uma influência benéfica, são transformadas em demônios quando reprimidas. E isso, pessoal, me faz lembrar daquele mito da caverna de Platão, né? Ou seja, aqui a sombra ela é gerada dentro da psique do indivíduo, né? E aqui eu até coloquei esse desenho para a gente entender de forma didática o que acontece, né? Interiormente. Ou seja, é como se aumentasse o conflito, a confusão que o indivíduo sente em relação à questão das projeções, ou seja, a projeção da própria sombra, enfim. E aí o que vai falar? A época em que vivemos tem demonstrado o que acontece quando se abre as portas deste mundo subterrâneo. Fatos cuja brutalidade ninguém poderia imaginar na inocência idílica da primeira década do nosso século ocorreram e viraram o mundo às avessas, e desde então o mundo sofre de esquizofrenia, ou seja, é isso que acontece quando já não se tem mais os símbolos religiosos como algo de extremo valor, né, que dá sentido à vida humana. E aí a pessoa ela cai em qualquer outra, digamos assim, em qualquer um discurso, né, que diga a ele que ele tem um sentido de vida, né, um sentido maior do que a mera existência física. Qualquer discurso baseado em arquétipos inconscientes vai fazer com que o indivíduo ele ative, né, partes inconscientes da sua alma que até então ele não conhece e geralmente é projetado no mundo exterior. Bom, o homem moderno não entende o quanto o seu racionalismo, que lhe destruiu a capacidade para reagir a ideias e símbolos luminosos, o deixou à mercê do submundo psíquico. Libertou-se das superstições, ou pelo menos pensa tê-lo feito, mas neste processo perdeu seus valores espirituais em escala positivamente alarmante. Suas tradições morais e espirituais desintegraram-se e por isso paga agora um alto preço em termos de desorientação e dissociação universais. Os antropólogos descreveram muitas vezes o que acontece a uma sociedade primitiva quando seus valores espirituais sofrem o impacto da civilização moderna. Sua gente perde o sentido da vida, sua organização social se desintegra e os próprios indivíduos entram em decadência moral. Encontramo-nos agora em idênticas condições, mas na verdade não chegamos nunca a compreender a natureza do que perdemos, pois os nossos líderes espirituais, infelizmente, preocuparam-se mais em proteger suas instituições do que em entender o mistério que os símbolos representam. Na minha opinião, a fé não exclui a reflexão, a arma mais forte do homem. Mas, infortunadamente, numerosas pessoas religiosas parecem ter tamanho medo da ciência e incidentalmente da psicologia, que se conservam cegas a estas forças psíquicas luminosas que regem desde sempre os destinos dos homens. Despojamos todas as coisas do seu mistério e da sua luminosidade e nada mais é sagrado. Ou seja, aqui Jung faz uma comparação do que acontece com a sociedade primitiva, quando
seus valores espirituais sofrem o impacto, né, de uma civilização moderna. Ele faz essa comparação com nós, indivíduos civilizados, que perdemos, digamos assim, a questão dos símbolos religiosos, né, de que eles já não mais representam, digamos assim, a totalidade da alma humana, né, não representa mais aquilo que seria uma ponte, né, para o inconsciente, para um contato do indivíduo com essa parte interior, né, com esse inconsciente, né, com essa parte inconsciente da sua alma. Em épocas recuadas, enquanto conceitos instintivos ainda se avolumavam no espírito do homem, a sua consciência podia certamente integrá-los, ou seja, integrar os instintos numa disposição psíquica coerente. Mas o homem civilizado já não consegue fazer isso. Sua avançada consciência privou-se dos meios de assimilar as contribuições complementares dos instintos e do inconsciente. Estes meios de assimilação e integração eram exatamente os símbolos luminosos tidos como sagrados para um consenso geral. Como a gente estudou, pessoal, a questão dos arquétipos, os símbolos eles são arquétipos e como os arquétipos eles têm uma contrapartida que é justamente os instintos, né? Que Jung chegou até a pensar que os arquétipos e os instintos fossem uma coisa só. Aqui fala sobre isso, sobre essa questão de que antes o indivíduo, né? Ele conseguia integrar o instinto, porque o instinto ele conseguia perceber, ele tinha essa questão da apreensão intuitiva, né? De perceber que o instinto ele perseguia o arquétipo, né? Os símbolos eles são formas de integração desses instintos, desses arquétipos na consciência do indivíduo. Mas quando o indivíduo já se separou tanto das raízes do inconsciente, ele não consegue mais perceber, ele não tem mais essa capacidade de intuição, de perceber, de assimilar justamente essas contribuições complementares dos instintos e do inconsciente, que são representados pelos símbolos, né, que são os símbolos luminosos tidos como sagrados por um consenso geral. Quando os símbolos perdem a sua vitalidade, eu já trouxe isso aqui em outra aula, né, inclusive nesse mesmo formato, Jung fala: são esses muros erigidos desde os primórdios que se tornaram mais tarde os fundamentos da igreja. Portanto, são estes os muros que desabam quando os símbolos perdem a sua vitalidade. Então, o nível das águas sobem e catástrofes incomensuráveis se precipitam sobre a humanidade. Quando ele fala que o nível das águas sobem, significa o quê? Que o nível do inconsciente sobe, né? Ou seja, vem toda aquela energia que a gente viu anteriormente, né? Que foi ativada no inconsciente, começa a vir à tona para a parte consciente, só que em forma de sombra. Com a reforma, atingiu a corrente a superfície da vida cotidiana em geral. A reforma contribuiu em larga escala para repudiar a Igreja como intermediária da salvação e restabeleceu o relacionamento pessoal com Deus. Com isso, foi ultrapassado o cume da máxima objetivação da ideia de Deus, e desde então o conceito de Deus subjetivou-se cada vez mais. Consequência lógica desse processo de subjetivação foi a multiplicação de seitas. A consequência extrema é o individualismo, que representa uma nova forma de isolamento e cujo perigo imediato é a submersão na força dinâmica inconsciente. Ou seja, Jung está falando aqui da reforma protestante que aconteceu, eu não sei, não lembro qual foi o século, não sei se foi século XV, mas enfim, essa reforma ela contribuiu
em larga escala para repudiar a igreja como a intermediadora da salvação. E isso fez com que a ideia de um Deus objetivado, né, ou seja, uma objetivação da ideia de Deus como algo muito longe do indivíduo, passou para ser um conceito mais próximo, né? Ou seja, o conceito de Deus se subjetivou. A consequência lógica desse processo de subjetivação foi a multiplicação de seitas, porque muitas pessoas, né, viram a questão de que elas poderiam ter um acesso direto com Deus, né? Só que existe uma consequência extrema disso, que é justamente o individualismo, que representa uma nova forma de isolamento e cujo perigo imediato é a submersão na força dinâmica inconsciente. E essa submersão na força dinâmica do inconsciente, Jung fala em tipos psicológicos, tão logo se realize essa submersão no instinto, ergue-se de outro lado sempre a resistência contra o puramente informe e caótico da mera força dinâmica, isto é, a necessidade de forma e lei. Ao mergulhar na corrente, a alma deve também criar o símbolo que recolhe, retém e expressa a força. Ou seja, se o indivíduo que se vê nessa situação em que ele acaba por é, submergir na força instintiva, na força dinâmica do inconsciente, se ele não compreendeu o inconsciente é como se o inconsciente engolisse ele, né? Ou seja, o inconsciente tem essa questão do caos, daquilo que é puramente informe e caótico. Por isso que Jung fala que ao mergulhar na corrente, a alma ela deve também criar o símbolo que recolhe, retém e expressa a força dinâmica do inconsciente. Por isso que cada indivíduo, ele, digamos assim, é como se ele tivesse que o inconsciente dele criar um símbolo, né, que retém, que expressa essa força, porque se não conseguir criar um símbolo que é um símbolo, digamos assim, luminoso, é como se fosse uma experiência religiosa daquele indivíduo, individualmente falando, ele não vai ter como expressar essa força dinâmica do inconsciente. Essa força dinâmica ela vai desembocar, por assim dizer, em instintos, em a pessoa, tipo assim, ela se confundir mais ainda nas projeções do inconsciente. É como se ela se perdesse nos objetos, que é a imagem do objeto, como a gente estudou. Enfim, é como se ela se perdesse na sombra, nas projeções da própria sombra, e por aí vai. São infinitos problemas que ocorrem, né, quando a pessoa não consegue compreender o que está acontecendo com ela. A formação dos símbolos como uma função da alma. Desvinculada do objeto, a libido é colocada no íntimo do sujeito, ou seja, aqui representa uma forma também um pouco análoga, né, do que a gente viu sobre a questão do símbolo religioso, que é digamos, é um receptáculo para uma parte da psique do indivíduo que ele até então é inconsciente para ele, né? Então o símbolo religioso ali expressava aquela parte do inconsciente dele e ele se sentia, digamos assim, em harmonia com o inconsciente. Mas quando não existe mais o símbolo, aí a energia volta para o inconsciente, como a gente viu. Aqui se trata do objeto. Desvinculada do objeto, a libido, que a gente sabe que a libido é a energia psíquica, a libido é colocada no íntimo do sujeito, onde ativa as imagens do inconsciente. Essas imagens são formas arcaicas de expressão que se transformam em símbolos, que por sua vez se apresentam como equivalentes de objetos relativamente desvalorizados. Este processo é tão velho quanto a humanidade, pois símbolos já se encontram entre as relíquias do homem pré-histórico, bem como entre os tipos humanos mais primitivos hoje existentes. De forma didática,
aqui novamente, né, aqui se trata do objeto. Quando a libido ela é retirada do objeto, essa energia psíquica da libido ela regride, ela volta para o interior do indivíduo, análogo ao que acontece com a energia do símbolo, né, a energia psíquica do símbolo quando retorna para o inconsciente. E aí no inconsciente ela pode criar um símbolo que, digamos assim, substitua o objeto, né? A formação do símbolo deve ser evidentemente uma função biológica da mais alta importância. Como o símbolo só pode viver graças a uma desvalorização relativa do objeto, é evidente que servirá à finalidade de desvalorizar o objeto. Se o objeto tivesse um valor absoluto, também seria absolutamente determinante para o sujeito, quando então seria absolutamente abolida a liberdade de ação do sujeito e já não poderia coexistir também uma liberdade relativa com a determinação absoluta pelo objeto. O estado de absoluta relação com o objeto equivale a uma exteriorização total do processo consciente, isto é, a uma identidade de sujeito e objeto, o que torna impossível qualquer conhecimento. Ou seja, se existe uma identidade de sujeito e objeto, existe aqui aquela questão da participação mística, né? Em que o sujeito ele se vê no objeto, né? O objeto, digamos, ele representa uma parte do sujeito que ele está inconsciente. E isso até coloquei aqui de forma didática, né? Ou seja, que ocorre a projeção dessa energia psíquica no objeto, essa identidade do sujeito como objeto, no qual o objeto é como se fosse ele, né? Ele se confunde ali no objeto, né? Ou seja, aqui o objeto subentende-se a imagem do objeto, né? Que pode ser uma pessoa também. Esse estado se encontra em grau mais atenuado ainda hoje entre os primitivos, as chamadas projeções que encontramos frequentemente nas análises práticas nada mais são do que resíduos de uma identidade primitiva entre o sujeito e o objeto. E aqui eu quero frisar uma coisa, essa questão do indivíduo ele se ver no objeto, ou seja, ele ter uma relação ali que ele se confunde no objeto, que é considerado como uma participação mística, né? Ou seja, a psique ela projeta, né, uma parte do eu é projetado no objeto, então ele se vê no objeto, ele se confunde com o objeto. E aqui o objeto subentende-se uma situação ou uma pessoa, é a imagem do objeto, como a gente estudou em uma das aulas. Esse estado de participação mística, ele é um estado primitivo de inconsciência. Ou seja, a pessoa ela entra nesse estado como que quase que automaticamente. Este estado se encontra em grau mais atenuado ainda hoje entre os primitivos. As chamadas projeções que encontramos frequentemente nas análises práticas nada mais são do que resíduos de uma identidade primitiva entre sujeito e objeto. Ou seja, pessoal, essa identidade primitiva entre sujeito e objeto é um estado psíquico, por assim dizer, que coincide com essa camada mais profunda da psique, ou seja, do inconsciente coletivo. Retornando aqui o nosso exemplo, aliás, o trecho ele fala: a eliminação do conhecimento e a impossibilidade de uma experiência consciente causadas por esse estado significam considerável perda da capacidade de adaptação, o que para o homem desarmado e sem proteção e para sua prole por longo tempo indefesa pesa consideravelmente. O estado de falta de conhecimento significa também uma perigosa inferioridade do ponto de vista da afetividade, pois uma identidade do sentimento com o objeto sentido pode fazer com que, por um lado,
algum objeto exerça forte influência sobre o sujeito, e por outro, algum afeto do sujeito absorva e violente sem mais o objeto. Ou seja, pessoal, quando ele fala que o estado de falta de conhecimento que gera essa questão da participação mística significa também uma perigosa inferioridade do ponto de vista da afetividade, porque o sujeito ele tem ali uma identidade do sentimento, do próprio sentimento dele como objeto sentido. Pode fazer com que, por um lado, o objeto ele exerça uma forte influência sobre o sujeito. Ou seja, isso aqui acontece muito na questão dos relacionamentos, quando a pessoa ela tem no outro, no parceiro, a questão de uma influência, né, que o parceiro, o objeto, exerce sobre ela, porque está sendo projetado uma parte dela, da alma dela, que ela desconhece no outro. E, por outro lado, como ele diz aqui, né, pode acontecer que algum afeto do sujeito absorva e violente sem mais o objeto, que seria aquele exemplo em que a pessoa ela exige que o objeto, a situação ou a outra pessoa no qual está sendo projetada, a parte da alma que é inconsciente, né, da psique, ela exige que aquela pessoa dê a ela aquilo que ela acha que ela tem direito, né? Só que é como se fosse uma expressão de afeto muito instintivo, que ela não conhece, ela não reconhece, que é uma forma primitiva de sentir. Então ela acaba projetando isso, né? Porque como ela não tem isso, ela não amadureceu isso nela, não tornou consciente, ou seja, ficou num estado infantil de inconsciência primitivo. Consequentemente, ela vai projetar isso no outro e ela vai exigir que o outro dê a ela aquilo que é desconhecido para ela, né? Que é praticamente a própria alma inconsciente, né? Que está ali fazendo uma exigência, mas não é para que ela projete isso no outro, mas que ela reconheça isso nela mesma. E o quanto isso é difícil, né? E quando chega a esse ponto é muito tremendo porque as relações elas não conseguem se sustentar, porque é como se existisse uma exigência da parte do sujeito, né? Esse afeto que o sujeito ele coloca na relação absorve e violenta o objeto, ou violenta a outra pessoa, como se ela exigisse ali coisas desproporcionais que a pessoa não pode dar a ela, né? Primeiro porque o outro é um outro sujeito inconsciente também das situações dele, da alma dele. Então, assim, é como se fosse uma exigência que não tem como ser suprida, porque essa exigência ela é desproporcional, é como se estivesse exigindo algo de um Deus para uma pessoa simplesmente comum e mortal que mal compreende ela mesma, quanto mais o outro. Então, assim, é muito complicado. Ou seja, é como se o indivíduo exigisse do outro, do objeto, algo que só ele mesmo pode encontrar dentro dele, né? Desse contato, dessa relação com a sua alma mais profunda, ou seja, aquele tesouro difícil de se encontrar, né? Que é guardado pelo dragão, o inconsciente. Ou seja, seria necessário aí um autoconhecimento muito profundo de si mesmo para que ele não exigisse isso do outro, né? E entendesse que o outro jamais poderia lhe dar isso, porque o outro ele é um outro indivíduo, um réis mortal, que também está aprendendo, né, com as coisas. Ele sequer mal tem conhecimento dele mesmo. Então, assim, são coisas desproporcionais quando se entra nessa questão da participação mística. É um estado primitivo de identificação com um objeto. E aí eu coloquei, né, que esse estado psíquico, como Jung fala aqui, que é um estado que se encontra em grau mais atenuado ainda hoje entre os primitivos, as chamadas projeções,
Nas pessoas comuns também existe, ou seja, no homem civilizado também existe esse estado, digamos assim, de identidade com o objeto, é um estado psíquico da camada mais baixa aqui do inconsciente, que é o inconsciente coletivo, ou seja, aquele estado psíquico originário em que o homem se identificava, né, com os objetos. Bom, e para ilustrar isso, de uma forma um pouco até, digamos, ao extremo, Jung fala o seguinte: o que afirmo pode ser ilustrado por um episódio na vida de um bosquímano. Um bosquímano tinha um filho pequeno que ele amava com aquele terno amor de macaco típico dos primitivos. Já de per si, este amor é psicologicamente bem autoerótico, isto é, o sujeito ama a si mesmo no objeto. O objeto serve como uma espécie de espelho erótico. Certo dia, o bosquímano voltou zangado da pesca porque nada apanhara. Como sempre, o pequeno correu a seu encontro. O pai agarrou-o e torceu-lhe o pescoço ali mesmo. Depois chorou o filhinho com a mesma falta de controle com que antes o matara. Este caso mostra claramente a identidade do objeto com um afeto momentâneo. É óbvio que este tipo de mentalidade destrói a organização protetora da horda. É, portanto, sob o ponto de vista da propagação e crescimento da espécie, um fator negativo e deve ser reprimida e transformada no seio de uma espécie com forte vitalidade. O símbolo se origina desse objetivo, e a ele serve uma vez que retira do objeto certa parcela de libido, ou seja, retira do objeto certa parcela de energia psíquica, desvalorizando-o relativamente e atribuindo ao sujeito um supervalor. Mas este supervalor tem a ver com o inconsciente do sujeito, e assim o sujeito é colocado entre uma determinante exterior e uma interior, surgindo então a possibilidade da escolha e a relativa liberdade do sujeito. E aqui eu coloquei de forma didática, né, esse desenho aqui representando essa luz sendo projetada no objeto, e aqui embaixo o objeto perdendo, digamos assim, essa absoluta, digamos, relevância, né, e o sujeito trazendo essa luz dessa projeção, introjetando, né, voltando para si mesmo, né, para o seu eu interior, para o seu inconsciente, fazendo com que o objeto, digamos assim, tenha uma relativização, né. O símbolo provém sempre de resíduos arcaicos, de engramas referentes à história do clã. Muito se pode especular sobre a idade e origem deles, mas nada de concreto é possível concluir. Também seria incorreto querer derivar os símbolos de fontes pessoais, por exemplo, da sexualidade reprimida do indivíduo. Tal repressão pode fornecer no máximo a parcela de libido, de energia psíquica, que ativa o engrama arcaico. Mas o engrama corresponde a um modo de função herdado que deve sua existência não a uma repressão sexual secular, mas ao fato da diferenciação dos instintos em geral. A diferenciação dos instintos foi e é uma medida biológica necessária que não é específica apenas da espécie humana, mas também se manifesta na atrofia sexual da abelha operária. Ou seja, aqui Jung fala sobre a questão de que essa energia psíquica, a libido, ela, ela ativa esses engramas, né? Esses engramas são resíduos arcaicos. É daí que provém os símbolos. Ou seja, como se o inconsciente, no inconsciente existisse uma função que cria símbolos. Uma função que é herdada, não é algo do indivíduo, digamos assim, não é a criação do símbolo, não é algo pessoal, mas é justamente do inconsciente do indivíduo, né? E aí ele fala sobre isso. Ou seja, pessoal, a impressão que dá é que esses engramas,
eles são estruturas, que fazem parte da psique, do inconsciente. É como se sempre eles existissem, só que eles estão lá, digamos, adormecidos. E aí basta uma energia, digamos assim, uma energia extra ou uma energia excedente que se volte para o inconsciente para que esses engramas eles sejam ativados. Ou seja, são aquelas energias que já não encontra, né, nos símbolos ou nos objetos aquilo que a alma antigamente encontrava uma forma de expressão. E aí, quando essa energia se volta para o eu interior, para o inconsciente, ou seja, uma regressão da libido, da energia psíquica, seja uma nigredo da vida, aí começa a ativar esses engramas e aí os símbolos eles são formados. Mas é claro que isso envolve muitas outras coisas, muitas situações, como a gente viu, né? Pode reavivar coisas que foram reprimidas, ou seja, antes desses engramas serem ativados, o indivíduo pode passar por outras situações, como ativação de complexos, de sombra e tudo mais, por causa dessa energia excedente que se voltou para o inconsciente, essa regressão da libido, da energia psíquica. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui essa aula e na próxima aula eu vou entrar com a questão da capacidade do homem de formar símbolos, como a gente já viu que isso tem a ver com o inconsciente. Não é necessariamente a parte consciente da personalidade que faz isso. E aí, na próxima aula eu já entro direto e a gente finda essa questão dos símbolos com a última aula que vem. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.